comentando a lição de domingo, 24 de novembro de 2024. A vida estava nele. Assim que o ser humano pecou, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo colocaram em execução o plano da salvação. O objetivo era restaurar o ser humano de transgressor a santo. Para isso, seria necessário um sacrifício de um da divindade, e Jesus se dispôs a essa missão. Devido à transgressão de Adão e Eva, o Pai não podia abolir nem mudar um preceito da sua lei para socorrer o homem em sua condição perdida. Mas o Filho de Deus, que em associação com o Pai criara o homem, podia fazer pelo homem uma expiação aceitável a Deus, dando sua vida em sacrifício e enfrentando a ira de seu Pai. Livro História da Redenção, página 48. João mostrou em seu evangelho que o Criador da vida possuía vida em si mesmo e que, por isso, poderia dar sua vida para gerar nova oportunidade de vida para um mundo caído. A palavra vida, utilizada no Evangelho de João e concedida por Jesus, tem o sentido de vida eterna e complementa o plano de salvação de maneira plena. Nosso olhar fica no Calvário, onde com gratidão nos volvemos para nosso Rei na cruz e o adoramos, cheios de gratidão. Por que Jesus veio a este mundo? Veja São João capítulo 1, versículos 29, São João 3,16, São João 6,40, São João 10, versículo 10 e São João 12, versículo 27. Jesus veio ao mundo como vontade do Pai para dar vida eterna e salvação a todo aquele que crer nele. Veio para tirar o pecado do mundo e trazer vida eterna. João enfatiza o termo dar vida a todo o que crê. Essa vida é a vida eterna, pois fomos atingidos pelo pecado e, consequentemente, condenados à morte. Assim como os israelitas foram mordidos por serpentes que provocavam a morte. E Moisés fez o pedido a Deus por salvação daquele povo, e uma serpente de bronze sobre um poste foi feita para que aqueles que estavam à beira da morte olhassem para a serpente e ficassem curados imediatamente. Jesus disse a Nicodemos que, quando fosse levantado na cruz, as pessoas que olhassem com fé para ele na cruz ficariam curados da doença do pecado. Há muitos anos, em Havana, capital de Cuba, houve uma epidemia de febre amarela que assolou um castelo onde havia uma guarnição de 2.000 homens. A única maneira para evitar o alastramento da doença era isolar o castelo. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Dessa forma, sem remédios e alimentos, aqueles homens começaram a perecer. Um dia, um barco partiu em direção ao castelo, manobrado por um jovem médico. O barco estava cheio de mantimentos e remédio. As pessoas que o viram partir na direção do perigo gritaram para que ele voltasse, mas ele decididamente continuou sua trajetória. E apesar da relutância dos soldados de deixarem-no entrar, ele conseguiu persuadi-los. Entrou e salvou aquela guarnição com risco de também ser contaminado. Ele tornou-se então um herói nacional. Jesus ofereceu-se voluntariamente para morrer em nosso lugar. Estávamos todos condenados a morrer pela doença chamada pecado. Mas Jesus, sem pecado, morreu em nosso lugar e nos salvou da morte eterna. Cristo veio com risco da contaminação pelo pecado, mas viveu uma vida sem pecado, apegado ao Pai Celestial. Ele representou o amor do Pai e nos fez ver o valor que temos diante do universo. Nossa dívida de salvação nos leva ao testemunho pessoal e ao esforço de anunciar a salvação àqueles que nada sabem desse amor, que também quer alcançá-los. Que Deus nos abençoe.